E aí galerinha, beleza? Como vocês estão? Tudo bom? Fazia tempo que a gente não trazia uma aula na tablet, né? A Fabizinha me lembrou disso hoje, eu precisava agradecer ela. Muito obrigado, meu amor. Você é fantástica. Tamo junto. Agora eu vou ensinar vocês a desenharem o Drogon. Eu não sei como é que fala, porque a Daenerys tem uns jeitos estranhos de falar, né? Sei lá, parece uma língua cabulosa. Bom, eu vou desenhar um dos dragões da Daenerys, Targaryen, do GOT, Game of Thrones. Isso mesmo, tá voltando Game of Thrones, velho. Pena que só passa aqui na segunda-feira à noite. Eu sei que no Brasil passa domingo à noite, se eu não me engano, né? Posso estar falando alguma asneira. Mas tá, beleza. Então, vamos começar aqui, olha. Eu vou ensinar vocês a desenharem um dragãozão mesmo, cabuloso hoje. E eu vou ensinar vocês a desenharem de uma forma bem tranquila e bem simples de se fazer. Eu sempre uso o círculo para começar, mas tem gente que faz de diversas formas, tá? Então eu vou começar com um círculo e vou fazer e esboçar toda a posição dele a partir desse círculo. Então aqui vai ser a parte do pescoço dele, que é aquela parte mais serpente que tem o dragão, certo? Ó, a gente vem até aqui e aqui ele vai abrir já aquelas razonas dessa forma. Ó, pronto. Depois eu vou utilizar uma outra técnica a partir daqui que eu uso para fazer dragões, né? Eu já fiz uma técnica parecida com o Shenlong uma vez e ficou muito legal. Inclusive é a capa do nosso e-book do Dragon Ball, que ficou muito legal, foi uma das capas mais legais que eu já trabalhei. Inclusive é minha. Bonitão, né? Bom, depois disso eu vou fazer assim, olha. Eu vou transformar a cabeça dele meio que num quadrado. Meio que num quadrado não, né? Vou utilizar formas cúbicas para fazer isso, ó. Aqui, ok? E dessa forma eu vou conseguir esboçar mais ou menos a sua face, né? O seu focinho, e daí vai ficar mais fácil da gente fazer todo o resto. Bom, aqui eu vou já esboçar os olhos dele, vai vir aqui, ok? E aqui vai ser pro focinho dele. Lembrando, galera, que eu tô dando a ideia para vocês fazerem o personagem. Eu tô ensinando como você faz o personagem. Então não importa se é na tablet, se é no papel, independente do que for, você vai conseguir fazer. Se você estiver desenhando no papel, dá para fazer igual. São as mesmas técnicas, ok? O importa é o conceito e não a ferramenta que você está trabalhando, beleza? Bom, aqui eu vou fazer já as narinas dele, certo? Eu tenho que diminuir isso daqui. Bom, beleza. Acho que vai ficar melhor aqui. Focinho mais fechado e tal. E aqui eu vou fazer a outra narina dele aqui, ó. Ok? Fazemos aqui e aqui essa narina. Beleza? Deixa eu apagar já isso daqui. Já ficou desnecessário. Ok? Fiz aqui e aqui. E vamos fazer assim. E aqui, galerinha, ele tem meio que uns... Não são chifres, mas a carapaça dele em volta dos olhos. É muito bem concebido isso, né? A pessoa que desenvolveu esse dragão aqui, que pensou no conceito do Drogon, é muito inteligente. Porque, tipo assim, é meio que uma proteção. Proteção, eu acho. É meio que uma proteção em cima dos olhos do Drogon. Porque, tipo assim, se você tentar ferir os olhos dele, você também vai acabar por se ferir por causa dos olhos dele, mas isso é muito louco, né? Então a gente faz aqui os olhos dele dessa forma. Lembrando que quando a gente for fazer um dragão, a gente tem que tomar cuidado com vários aspectos, principalmente a profundidade, tá? Porque às vezes você está enxergando de uma forma e não está conseguindo passar papel. Tem muita gente que tem essa dificuldade. E isso é porque você não observou muitas imagens parecidas dessa forma. Então a gente vai fazer aqui uns dentes um em cima dos outros aqui, certo? Uns maiores, uns bem cavalados assim, para deixar a entender que o desenho, né? Eu ia falar personagem, não deixa de ser um personagem, né? Mas que o monstro que nós estamos fazendo é bem animalesco, né? Ó, certo? Tipo, ele não vai no dentista, então tem que ser bem cavalado mesmo, assim, esses dentes. Ficar bem selvagem e tal. Então a gente vai fazendo aqui. Aí aqui, bem mais ou menos na parte perto do olho, ok? A gente
gente pode até dar uma abertura maior aqui nesse olhinho. É a única coisa que facilita bastante a nível de tablet assim, é você poder fazer essa manipulação dos objetos, das linhas. Isso é que facilita pra caramba. É um dos motivos de você conseguir fazer um trabalho ainda melhor pro cliente, né? Utilizar sempre da melhor maneira possível a ferramenta de trabalho que você tem. Certo? Olha aí, fizemos aqui. E daqui a gente vai para aquela parte onde tem a junção. Sabe na cobra que ela meio que abre a mandíbula para fazer? É aqui, ó. Essa é a parte da mandíbula do Drogon. Ó. E agora a gente vai para a parte de baixo. Eu tô com um problema no meu meus brushes que eu não sei o que acontece. Com o tempo eu vou usando, parece que ele fica duro. Ele muda a frequência dele. E eu não consigo utilizar, eu tenho que voltar, clicar aqui, trocar e voltar a usar, entendeu? Porque senão ele vem todo bugado. É estranho, mas é o que está acontecendo. Bom, aqui já é aquela coisa que eu falei pra vocês de como ela funciona, tá? Então eu vou abrir o bocão ainda mais dele, que eu acho que ainda tá pouco aberto isso aqui. Então eu venho aqui, faço assim e... opa! Faço assim, vou ficar mais ou menos assim. Legal, agora eu venho aqui, fizemos essa parte e aqui, ó, se tratando dos dentes dele, tá vendo que esse daqui foi para baixo, então esse automaticamente tem que vir para acima, ó, tá vendo? E aí fazemos a mesma coisa, fazemos uns dentes assim, ó, bem afiados, outros menorzinhos. Vocês já viram a boca do tubarão? O tubarão é assim, ó. Pera aí. Assim. Ok? Mas daí ele tem outra e outra por dentro. É muito engraçado. Depois vocês dão uma olhada. A boca do tubarão por dentro. Ela é muito legal. Então é legal você fazer isso também aqui, ó. Tipo, fazer alguns... Como as imagens para referência do Drogo são muito limitadas, né? São bem raras de se encontrar, porque são alguns artistas que fazem, então é muito difícil de você fazer ele. Isso é um dos motivos interessantes para você conseguir fazer um desenho mais autoral, né? Mas como estamos falando de desenhar personagens, a gente tem que tentar ser o mais fiel possível aqui para corresponder a vontade que a galera tem de desenhar ele, né? Então a gente vai fazendo aqui em volta do... Aqui já é a parte, vamos dizer, da gengiva dele. Não é nem bem a gengiva, porque eu acho que ele não tem gengiva. Deve ter, sei lá. Não entendo da anatomia dos dragões. Mas beleza, ó. A gente vem aqui. Ok? Fazemos essa parte em volta. Ele vem com uma coisa em volta aqui. Ó. Geralmente terminaria aqui. Mas ele ainda tem, tipo, alguns... Eu ia falar chifres, né? Mas chifres no queixo, não sei se cabe, né? Se é que vocês me entendem, chifres no queixo é cabuloso. E elas são mais abertas, tá? Tipo, elas são mais abertas, como se fosse uma barba pro lado, né? Tá, imagina ele de frente, ele faz assim, e não reto, tá? Pra você entender. Que é aquilo que é muito importante é você entender antes de começar a fazer um desenho. Se você não entende como ele se comporta, você tem que observar bastante para que isso não aconteça de forma errada, porque senão você vai ter uma dificuldade maior ainda na hora que você estiver desenhando o que você tiver que desenhar. Estou apagando já aqui alguns esboços que a gente já tinha feito. Aqui, ó. Ah, outra coisa. Se tratando de dragões, eles precisam de muita textura, desde escamas até tipo sombras. Eles precisam de muita coisa para você conseguir fazer um bom dragão, tá? Então não é com simples traços que vocês vão fazer, não é necessário tempo também, tá? Ó. Bom, voltando aqui, aí o que a gente vai fazer aqui, ó?
a gente vai fazer, ó, tá vendo o que eu falei, ó? Ele bugou agora já, o meu traço não fica igual, daí eu tenho que vir aqui e fazer isso. Se alguém souber aí, já passou por esse problema aí no Photoshop, por favor, se puder me dar uma ajudinha, né? Eu agradeço. Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer a parte do chifre dele, ó. O chifre dele é um pouquinho maior, tá? E vocês podem fazer assim. E tem o outro que vai lá atrás, dessa forma. Aí ele tem uma coisa que vai erguendo desde aqui do meio. Ele vai tipo criando uma... eu não sei como que fala isso, uma crista, né? Eu vou falar crista mesmo, não sei se é bem a palavra, crista. Mas ele cria uma coisa no meio que vai em torno dele todo. Se vocês olharem o Shenlong, posso falar o Shenlong porque eu já desenhei o Shenlong, né? E em volta dele tem essa crista, só que é tipo mais pelo, né? Que parece tipo carapaça pura, sabe? Ó. Aí daqui vem a parte do chifre dele. O chifre dele, galerinha, ele é muito bonito, vamos dizer assim, né? Ele é todo assim, ó. Tá vendo? E ele tem essa questão aqui em volta assim, ó. Então ele faz tudo isso assim. Todo. Esse chifre. Lá pra dentro, certo? Eu tô só fazendo aqui a texturinha só pra vocês entenderem. Mas é com muito tempo que vocês vão fazer isso, tá? Ó. Aí vocês vão fazendo. E depois vão só ajeitando ele dessa forma, tá vendo? Olha que legal. Vai ficando muito interessante também. Ok? Ah, com relação aqui à parte de dentro, vocês vão fazendo assim, ó. Como se fosse para completar. Tá vendo? Aí vocês vão fazendo isso com um bocadinho mais de tempo, tá? Vindo aqui para a parte de dentro, ele tem uma parte que é muito interessante de se observar, que é aqui em volta fica meio que uma textura assim, ó. Ok? Toda em volta da gengiva dele. Todo mesmo. A partir daqui até aqui. Então vocês podem fazer mais ou menos assim, que vai ficar muito legal. Ok? Todo ele. Na outra parte, ele tem uma questão que parece formas assim, meios, ó, como se fosse uma escama, mas não é bem escama, ok? É só umas marcações aqui. E ele tem mais 2 chifres aqui dos lados, ok? Então ele vai fazendo aqui, tudo em volta dele, ele parece meio que pedras assim, ó. Certo? Que é aquilo que eu falei. Parecem escamas e tal, mas não são bem, porque ela é a pele dele, sabe? É muito louco, basicamente é isso que eu tenho pra falar. Bom, aí depois a gente vai fazer aqui, ó, os chifres dele, aqui. Aí vocês podem fazer na mesma textura que você fez o outro. E tem um outro um pouquinho mais pontiagudo desse lado. Ok? Eles já não fazem essa parte aqui, tá? Isso daqui em volta, eles já são mais retos. Pode ser que eu esteja errado, mas as imagens de referência que eu achei do Drogo são assim, tá bom? O que eu achei mais legal do personagem, né, do Drogo, da pessoa que fez as imagens, é que parece que ele não tem a parte de cima já a boca dele, entendeu? Aqui, diferente, ele parece que cria uma coisa em volta, sabe? Ou seja, vem de dentro da boca, mas a parte de cima parece que é a boca, entendeu? Fica muito louca a parada de se imaginar como que é e tal.
bugou de novo meu mouse, ó, meus traços aqui. Ó, depois daqui, galerinha, a gente vem aqui pro canto, né? Que é a outra parte dele. Ele faz, vocês vão ter que fazer uma divisão, só que essa divisão não é totalmente notada, tá? E a parte de dentro dele, que é essa parte que vem daqui, ela faz assim, ó. Eu vou até fazer uma outra linha no meio, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ok? Ela faz assim. Então, todo ele por dentro é assim. E fica muito louco o efeito que fica nele. E não quer dizer, você pode reinterpretar ele, tá, galera? Eu peguei várias imagens aqui para poder fazer ele. Você pode fazer na mesma posição, mas fazer a interpretação do Drogo, né? Do dragão que você estiver fazendo. E buscar inspiração e criar o teu próprio dragão, pode ser também, tá? Aí já aqui dos lados, já é a questão das escamas que eu disse para vocês. Aí são umas por cima das outras, tá certo? Você vai fazendo ela toda assim, fica muito louco. Então eu vou dar uma acelerada nessa parte, vou cortar direto para vocês verem o resultado que ele vai ficar, tá? Bom, galerinha, eu dei uma adiantada aqui porque eu tava pensando que tava gravando, mas não tava gravando, foi mal. Bom, depois que a gente terminou essa parte das escamas, juntamos aqui na parte do centro, nós vamos fazer as asas dele, né? Então a gente vai fazer assim, ok? Vocês podem procurar referência de asas, né? Na hora de fazer isso, tá? Então eu vou fazer aqui algumas partes. Essa parte é bem osso mesmo, né? Depois é só aquela cartilagem do dragão, entendeu? Então ele tem essas partes são muito músculos, ou seja, é o braço do dragão, né? Basta você ver algumas referências de dragões aí para vocês entenderem aquilo que eu tô falando. E aqui, galera, vocês vão fazer pequenas escamas assim, ó. Se vocês quiserem deixar o desenho ainda mais detalhado, né? Ó, vocês vão fazendo aqui em volta dele algumas escamas, entendeu? Mas isso também vai do estilo de desenho que vocês quiserem fazer, tá? Inclusive eu desafio você a fazer aí o Drogo também, ou qualquer outro dragão da Daenerys, tá? Lembrando que assim, eu conheço 3, né? O Drogon, o Viserion e o Renegal, acho que uma coisa assim. Tem uns nomes meio estranhos aí. Ó, e vocês vão fazendo aqui em volta dele. Aí, para dar uma perspectiva um pouquinho diferente, você pode fazer já uma parte dessa asa aqui no meio, ó. Do jeito que eu tracei aqui mesmo. Tá vendo? Vocês façam as garras aqui, ó. Igual eu fiz aqui. Ok? Vocês podem pegar outra parte da garra aqui, ó. Ok? E fazer aqui e aqui, tá? E daí tudo isso daqui fica como aquela asa dele mesmo, tá? E ele tem outras peculiaridades, como a parte ficam meio que chifres aqui em volta, tá? Aqui no meio dessa carapaça toda aqui em volta, ele tem meio que chifres aqui, ó. Então vocês podem fazer aqui uns chifres, vai ficar tipo muito potente. Então vocês façam aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem pintar depois, ou deixar preto e branco, do jeito que vocês quiserem, mas tentem dar um pouquinho de detalhe somente nas escamas, tá? Senão vai ficar muito cru, não vai ficar tão engraçado. Além disso, o Drogo ainda tem uma coisa que é só dele, né? Que é, eu vi outros dragões aqui e eu não vi isso, eu achei muito louco, meu. Tipo, deixa ele mais tipo amedrontador do que ele já é, né? Tipo, só olhando assim você já fica com bastante medo do Drogo. Se eu pintasse aí que você ia ficar com mais medo ainda. E com relação a outras coisas do Drogo, aqui em volta, tá vendo essa parte toda? Ele vem e vai fazer como se fosse, não é bem uma guelra, mas aquelas partes dos peixes que ficam em volta, sabe? Então ela vai fazendo aqui em volta dele, ó. Vai ficando muito louco isso.
e até terminar aqui assim, ó, ele vai diminuindo, né, essa parte. São um pouquinho separadas, ó. Entendeu? E ela vai fazendo assim, ó. Ó. Tá vendo? E vai ficar muito louco se você quiser pintar, é claro, o desenho. Pra eu não deixar o vídeo muito longo, eu vou terminar aqui o meu Drogo. Eu gostei pra caramba do resultado dele a nível básico, né? Pra mostrar como você pode criar um dragão do nada. E lembrando que a gente tá desenhando o Drogo, né, velho? Um dos dragões mais cabulosos que eu já vi no GOT, né? Porque, tipo assim, tá bem no começo. Eu espero que mostre mais. Porque eles não mostram muita coisa dos dragões, só ele de longe e tal, a não ser aquela parte com a Daenerys, que é muito louca também. Eu tô doido pra ver já essa temporada, que eu tô muito ansioso. Espero que não... Eu vi uns rumores aí essa semana, tô meio tristinho, que eles querem acabar e tal, mas tá beleza. Que não vai ser muito legalzinho se eles acabarem, porque eu gosto bastante. O Fabicinho também gosta bastante de Game of Thrones. E é isso aí. Se você gostou desse desenho que eu fiz agora? Gostou? Aprendeu a desenhar um dragão maneiro em posições diferentes? Se você gostou e quer aprender mais coisas como essa, por favor, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Dê like nesse vídeo com a maior força que você tiver. Cuidado para não quebrar o mouse, ok? Mas clica bastante no like e marca o seu amigo lá no Facebook, tá certo? Bom, e eu tô tentando fazer meio que um especial do Game of Thrones e quero pedir pra vocês então, aquele desenho dessa série toda tiver mais likes, nós vamos pintar ele na live stream, ok? Então, a gente tá começando com o Drogo, mas vai ter mais desenhos, não só de dragões, a gente vai tentar trazer, lógico, pro nosso traço, desenhar talvez o Tyrion, tem tantos personagens da hora, como a Daenerys, sei lá, Jon Snow, tem tantos personagens muito loucos no Game of Thrones. E por favor, escrevam aí nos comentários que vai ficar muito legal eu saber também quais os personagens que vocês mais gostam do Game of Thrones. Falando nisso, é porque vocês gostam de Game of Thrones? Gostaram da aula? Então por favor, escrevam aí nos comentários que eu tô muito contente e tô muito ansioso também. Tipo, é igual Walking Dead, mas pra mim o Game of Thrones é muito da hora, porque tipo, é fantasia pura, né? São pegadas diferentes. Falando em Walking Dead, vocês também gostariam de ver eu desenhando Walking Dead? Escrevam aí também nos comentários que eu tô bem louco hoje. É isso aí, galerinha. Um super abraço pra vocês. Ah, outra coisa. Você não conhece o canal VC Desenhos? Não sabe o que você tá perdendo. Amanhã tem um vídeo muito louco que vocês não podem perder, que é o vídeo do Speed Drawing. Aí não terminei, ficou muito louco. Tô indo nessa, super abraço e até o próximo vídeo. Fui!